Bem-vindo à Gestão em 5 minutos. Hoje abordamos a organização Data-Driven. Data-Driven é uma expressão usada para descrever o processo do uso de dados atualizados para guiar a tomada de decisão na gestão operacional ou estratégica. Com o apoio dos dados é possível reduzir incertezas e basear as decisões em informações concretas. Ao adotar a cultura Data-Driven, a empresa consegue identificar padrões de comportamento do cliente e mercados, antecipar tendências e responder de forma proativa às mudanças, otimizar operações internas e reduzir custos. O conceito de organização data-driven existe há vários anos, desde que as empresas iniciaram a análise básica de dados para apoiar a tomada de decisão sobre a sua operação, como as previsões de vendas e segmentação de clientes. Com o aparecimento da Big Data, o conceito de data-driven foi consolidado e as empresas passaram a usar enormes quantidades de dados para informar o seu processo de decisão e obter melhor compreensão sobre a sua realidade. A Big Data também veio impulsionar o uso de Data Science, que transforma dados em conhecimento através de algoritmos específicos. O acesso a mais e melhores informações sobre o mercado permitiu às empresas ter uma maior compreensão de dados externos e trabalhar esses dados para melhorar a sua competitividade. Características e vantagens. A cultura data-driven é caracterizada por se basear na análise de dados, em vez de intuição ou opiniões infundadas. Os dados baseiam-se na realidade, que é independente de opiniões pessoais, e as informações recolhidas com base em experiência são a fonte dos dados analisados. Os dados devem ser fidedignos e de fácil acesso, de forma a não prejudicar o processo de decisão. A vertente tecnológica não pode ser descurada, pois é necessário possuir uma plataforma que agregue, armazene e processe os dados. As empresas podem obter várias vantagens ao adotar a cultura data-driven, tais como melhoria da decisão e estratégia. Ao analisar dados reais sobre a empresa e mercado onde se insere, esta irá obter conclusões mais assertivas e melhores decisões. Compreender o mercado de forma analítica é importante para desenvolver melhores estratégias e melhorar a execução da gestão de riscos. Identificação de tendências e previsão de cenários. Ao usar dados reais no planeamento estratégico, é possível prever cenários de oportunidades ou de riscos através de comparação de padrões históricos que indiquem tendências positivas ou negativas. Maximização de aproveitamento de recursos. A previsibilidade concedida pela cultura data-driven permite uma alocação de recursos otimizada, o que reduz os custos operacionais e de armazenamento. Ao aplicar métricas e KPI ao negócio, é possível extrair informação importante para otimizar processos, reduzir tempo de execução e, consequentemente, custos operacionais. Aumento da autonomia dos colaboradores. Numa organização data-driven, os colaboradores têm acesso aos dados permanentemente e tal permite que possam decidir ou agir com autonomia e sem orientação constante. A autonomia de decisão traduz-se numa operação mais ágil, com menor tempo de execução de processos e menos gargalos operacionais. Maior produtividade. Ao reduzir a burocracia e adotar processos ágeis, os colaboradores ganham tempo para se focarem no desenvolvimento das suas skills. Através dos dados, as tarefas do dia-a-dia são resolvidas rapidamente, o que aumenta a produção. Ao introduzir métricas nos processos, é possível identificar oportunidades de melhoria e a melhoria constante da operação é um benefício da cultura. Cálculo facilitado do ROI. O ROI, Retorno sobre Investimento ou Return over Investment, é das métricas financeiras mais importantes para qualquer empresa e a otimização deve ser feita com base em dados. Deve observar tendências de mercado para antecipar oportunidades e realizar investimentos com maior retorno e menos custos. Data-driven versus Analytics-driven. Data-driven e Analytics-driven são dois conceitos que derivam da ciência de dados, ou Data Science. No entanto, possuem diferenças entre si. Data-driven é mais aplicado à análise de números e procura de previsões de cenários que antecede a tomada de decisão. Por sua vez, Analytics-driven é um conceito mais profundo e liga dados a padrões para uma abordagem qualitativa sobre a informação recolhida. Analytics-driven permite analisar o contexto dos dados apresentados e complementa o conceito data-driven. Nesta tabela apresentamos as principais diferenças entre os conceitos data-driven e Analytics-driven com base em foco da análise, complexidade da análise e ferramentas utilizadas.
Se gostou do conteúdo, subscreva-nos para mais vídeos, gestão em 5 minutos e visite o site reward.pt para mais conteúdos. Desejamos a todos um Feliz Natal. Reward Consulting, trabalhar connosco recompensa.